Glórias ao Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nós vamos fazer uma breve leitura e eu peço que você esteja atento a esta leitura. No segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Inicialmente iremos ler apenas o versículo 1, que diz assim: naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Levanta a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus que é digno de todo o poder e glória, aqui, Senhor, está o teu povo que vem à tua casa para adorar, para louvar, para bendizer. E eu peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, que a tua palavra toque esse coração, que a tua palavra, Senhor, produza fé, meu Deus, neste coração, e que o teu poder, Senhor, opere, Senhor, neste lugar, na vida, Senhor, dos teus filhos. Assim, meu Deus, eu peço, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Eu peço que você esteja bem atento à ministração de hoje. E como tema desta mensagem, eu deixo uma breve frase: a fé de Ezequias. Repita comigo: a fé de Ezequias. Nós temos ministrado ultimamente muito sobre a fé. Afinal de contas, esse é um dos ensinamentos que estão mais presentes na Bíblia Sagrada. Foi o que mais o Senhor Jesus ensinou quando estava exercendo o seu ministério nessa terra, sobre a fé. Mas não apenas o Senhor Jesus ensinou sobre a fé. Os apóstolos, após o Senhor Jesus ter subido para o Pai, continuaram ensinando as pessoas sobre o poder da fé. Mas antes, no Antigo Testamento, nós já estávamos vendo a manifestação de fé dos grandes homens de Deus. Querendo ou não, também são ensinamentos para nós hoje. E é justamente sobre a manifestação de fé de um dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento que hoje eu ministro. A fé deste homem chamado Ezequias. Quem era Ezequias? Ezequias foi um dos grandes reis que já passou por Judá. Esse homem, ele era conhecido por promover uma grande reforma religiosa. Uma grande reforma religiosa naquele reino. Mas ele não apenas trouxe uma reforma religiosa, ele não apenas destruiu as imagens de escultura, os altares dos deuses falsos, quando ele assentou-se no trono de Judá. Muitas outras coisas ele fez, e todas as coisas que ele fez, nós vemos a fé no seu coração, e ela sendo externada, manifestada. Mas um dos momentos que mais nos chama a atenção, falando da fé de Ezequias, o rei Ezequias, é justamente naquele episódio em que o profeta Isaías chega para ele trazendo um recado de Deus. O profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e ele disse: eu tenho um recado de Deus para você. Eu tenho uma palavra do céu para você. E a palavra não é nada agradável, a palavra não é nada boa de se ouvir. O Senhor me manda te dizer que tu deves colocar a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O rei Ezequias aqui estava enfermo.
Ele estava com uma enfermidade no seu corpo, mas a sua expectativa era que o profeta chegasse para ele dizendo: o Senhor, Ele vai te curar. O Senhor, Ele não vai te deixar morrer por conta desta enfermidade. Só que a sua expectativa não é atendida. Ele ouve uma palavra totalmente o contrário do que pensava ouvir, do que queria ouvir. E de vez em quando isso nos acontece. De vez em quando nós estamos esperando uma palavra boa e nós recebemos uma palavra diferente da que nós estamos esperando. Mas o nosso Deus é assim, nem sempre fala o que nós queremos ouvir, nem sempre Ele fala o que nós estamos esperando ouvir. Às vezes Ele fala algo completamente diferente do que o que nós estamos esperando ouvir, mas o Senhor sempre tem os seus propósitos. Repita: o Senhor sempre tem os seus propósitos. E aqui nós vemos um grande propósito divino. O Senhor manda o recado para o rei Ezequias, para ele colocar a sua casa em ordem, para ele fazer o que tem de ser feito nos últimos dias de vida, porque ele morrerá com esta enfermidade ou desta enfermidade. Só que nós vemos o que? Nós vemos o profeta saindo da presença do rei Ezequias, e nós vemos o rei Ezequias, ao invés de realmente fazer o que o profeta disse, colocar a sua casa em ordem, ver algumas coisas que tem de ser vista, ele vai simplesmente virar o rosto para a parede e ele vai invocar o nome do Senhor. Mas invocar para quê? Se o Senhor já deu o veredito final: vai morrer, não vai viver. Arruma a casa, vai morrer, não vai viver. Então para que invocar o Senhor se o Senhor já decretou? Para que invocar o Senhor se o Senhor já disse que a coisa já estava resolvida, que ele ia morrer, que seus dias haviam chegado ao fim? Então para que invocar o nome do Senhor? Escute, esse homem, ele usa sua fé diante de algo que é impossível. A doença era incurável, mas não falo apenas disso. Era impossível porque a palavra que veio a ele foi de Deus. Digo que era impossível porque foi o próprio Deus que decretou que ele iria morrer. Então é praticamente loucura estar orando, é praticamente tempo perdido estar orando, sendo que, primeiro, a enfermidade era incurável, segundo, o próprio Deus que havia determinado que o seu fim havia chegado. Então é praticamente loucura ou perca de tempo estar orando. É orar contra a vontade de Deus, é orar contra um propósito de Deus, é orar contra um decreto de Deus. Não importa, ele orou. Ele orou. Não é pecado orar. Diga isso para quem está ao teu lado: não é pecado orar. De forma alguma, oração é pecado. De forma alguma, oração soa mal aos ouvidos de Deus. Não é pecado orar. E este homem crer. Ele crer que o milagre pode acontecer, por isso ele vai orar. Se ele não cresce, se ele não tivesse essa fé, ele não iria orar. Ele iria prantear ou procurar ajeitar ali o funeral, porque ia morrer. Ele ia procurar aqui, já delegar aqui algumas funções aos seus súditos. Ele iria aqui já fazer a partilha dos bens. Ele já iria aqui chamar os seus herdeiros. Mas não, ele não faz nada disso. Ele simplesmente vira o rosto para a parede e começa a orar. Isto é fé. Não é loucura orar diante de uma palavra que Deus decretou, pedindo para que ela seja revogada. Não é loucura. Não é loucura orar diante de uma doença que é incurável, que é mortal. Não é loucura, isso é fé. E quantas vezes nós estamos diante de situações que parecem ser impossíveis de serem resolvidas, e nós não temos esta fé. E quantas vezes recebemos uma palavra e nem de Deus vem, é apenas do homem, e aí nós
nós esmorecemos e já não oramos. E quantas vezes nós nos colocamos diante de situações que são terríveis e nós não oramos, acreditamos que chegou realmente o fim, que não tem jeito, que não há mais solução. Ei, nós estamos precisando seguir o exemplo do rei Ezequias. Nós estamos precisando observar aqui a fé do rei Ezequias, e nós estamos precisando viver assim, irmãos. Viver essa fé. Viver essa fé. Porque isso é praticamente loucura o que está acontecendo. É praticamente loucura o que nós estamos vendo acontecer. Mas o homem que tem fé, ele age de uma forma louca. As pessoas olham para ele e dizem que ele está realmente ficando louco, quando na verdade não é loucura, é fé. Quantas vezes alguém disse para você que não tinha mais jeito, um problema? Quantas vezes alguém disse para você que havia chegado o fim, que a porta foi fechada, travada, selada? Quantas vezes alguém diz para você que você não vai conseguir, que essa enfermidade não tem cura, que não há restauração para esse filho, que não há restauração para esse casamento? Quantas vezes você ouve coisas desse tipo? Eu digo para você, quando você ouvir coisa desse tipo, não baixe a tua cabeça, não entre em desespero, não jogue tudo para o alto, mas ore, vai para os pés do Senhor clamar, porque a oração ela pode mudar a história de um homem em um momento. A oração ela pode reverter um quadro em um momento. A oração ela pode trazer um resultado inexplicável em um momento. Escute, quantas e quantas passagens na Bíblia nos mostram que pessoas de fé, quando oraram, viram os milagres acontecerem. O Deus da Bíblia é o nosso Deus hoje. Nosso Deus é o Deus de Ezequias. O nosso Deus é o Deus dos grandes heróis da fé. Ei, nós estamos pregando o Deus desta Bíblia que você segura nas tuas mãos. Ele é o Deus do impossível, e Ele ainda responde uma oração feita com fé. Ele não apenas respondeu no passado, operou no passado, agiu no passado, Ele ainda responde uma oração quando é feita com fé. O que nós temos que aprender é que a nossa oração tem que ser temperada com fé. Não pode ser uma oração religiosa. Uma oração religiosa sem ser uma oração feita com fé é como uma sopa sem sal, ela não tem sabor. Deus não se agrada de uma oração religiosa. Deus não tem prazer em uma oração religiosa. Os fariseus, aqueles líderes religiosos, eles oravam muito, mas era uma oração religiosa. Eles próprios deram testemunho de que oravam 2 vezes por dia, mas era oração religiosa. Eles não viam o poder de Deus. Quem vê na Bíblia um fariseu fazendo um milagre? Quem vê na Bíblia um fariseu curar um enfermo? Quem vê na Bíblia um fariseu expulsar um demônio? Eles eram líderes religiosos. Não, eles não viam os milagres, eles não faziam os milagres, eles não sabiam o que era o poder de Deus, porque eles oravam muito, mas era oração religiosa. O Senhor quer ver a oração feita com fé. A oração feita com fé é a oração da fé que obtém resposta do céu. É a oração das fé que faz o milagre acontecer nessa terra. Não importa se você sabe falar bem, se você é eloquente, se você é um teólogo. O importante é que você, quando abrir a sua boca para orar, ore com fé, crendo que naquele momento os céus estão se abrindo e que o Senhor te ouve e que Ele vai responder a tua oração. É isso que acontece
com Ezequias. Ele vira o rosto para a parede. Ele poderia ter aproveitado que o profeta estava na sua casa e ele ter dito ao profeta: ora por mim, profeta, intercede por mim, profeta. Tu já está aqui mesmo, profeta, então intercede aí a Deus por mim, profeta. Mas não, ele espera o profeta sair e ele vai para a parede ter um particular com Deus. Ele diz: Senhor, agora é eu e o Senhor, é só eu e o Senhor. Tem hora que tem que ser assim, irmão. Tem hora que não é interessante você ligar para alguém pedindo oração. Tem hora que tem que ser assim: Senhor, agora é só eu e o Senhor. Tem hora que não é interessante você ligar para a irmã: irmã, ora por mim, irmão, ora por mim. Tem hora que é assim: é eu e o Senhor. Meu Deus, o problema é esse, é só eu e o Senhor agora. Eu tenho que ter esse particular contigo. Foi isto que fez o rei Ezequias. Ele clama ao Senhor. No versículo de número 2 está escrito: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele vira o rosto para a parede e ele ora ao Senhor. E a sua oração é simples e é breve. No versículo de número 3 diz: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto e bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele não está fazendo uma oração prolongada, ele não está fazendo uma oração extensa, ele está fazendo uma oração breve, mas uma oração cheia de fé, cheia de certeza, cheia de convicção. E aquelas poucas palavras subiu ao céu, aquelas poucas palavras tocou o coração de Deus. Para você tocar o coração de Deus com a tua oração, não precisa que seja uma oração prolongada, mas tem que ser uma oração feita com fé. Tem que ser uma oração feita com fé. Ei, se você realmente orar com fé, esta oração abre o céu, esta oração toca o coração de Deus, e é o que nós vemos aqui acontecer. Esta oração breve que fez o rei Ezequias abre os céus e toca o coração de Deus. Imediatamente, repita comigo: imediatamente. Diga: rapidamente. O Senhor respondeu. Porque antes mesmo que o profeta, o mesmo que disse para o rei: põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás, antes que esse profeta saísse do palácio do rei, Deus torna a falar com ele. Deus diz: profeta, ouvi a oração de meu servo, volta lá. Volta bem rapidinho, versículo de número 3. Ah, Senhor, a oração, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto, o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. O que o Senhor diz? Ouvi a tua oração. A oração feita com fé é assim: Deus ouve. Amém? A oração feita com fé é assim: Deus faz questão de ouvir e de responder. Continuando a leitura: e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Amém. Volta a atenção para cá. O rei faz alguma coisa de anormal,
Tipo, ele vai fazer um trabalho santo, porque hoje é assim, né? Pai de santo faz o trabalho lá no terreiro, e hoje tem muito crente fazendo trabalho na igreja. Não precisa disso não. 8:19. Ele não vai pegar rosa ungida, sal grosso. Ele não vai pegar nada material. Ele não vai pegar lenço. Ele não vai pegar nada, fazer ali uma simpatia. Não, simplesmente é a oração. Simplesmente é a oração. Amém, pessoal? Nós temos que quebrar esse tabu, esse misticismo. Pega essa folhinha aqui, coloca no painel do teu carro, que o teu carro nunca vai sofrer nenhuma pancada, nenhuma colisão, nem vai dar mais o prego de jeito nenhum. Aí todo mundo pega, mas não apenas pega, ainda paga. É ou não é? Não apenas pega, ainda paga. Nós não vemos isto na Bíblia, irmãos. Nós temos que quebrar esse tabu do inferno. Nós não temos que ensinar a fé das pessoas a ser movida em torno de um misticismo. A fé das pessoas tem que ser direta no Senhor Jesus Cristo. É dobrar o joelho ou virar o rosto para a parede, orar e clamar na certeza de que Ele, o Senhor, está ouvindo. Não precisa do papel, da rosa ungida, não precisa do lenço, do manto, não precisa de nenhum tipo de misticismo, porque o Senhor atende a nossa fé, é a nossa fé. Ele quer que o homem, o seu povo, a sua igreja, tão somente ore usando a fé, temperando a sua oração com a fé. Isso é o suficiente para que as portas se abram, para que as causas sejam julgadas, para que a enfermidade seja curada. Isso é suficiente para o milagre acontecer. Amém, pessoal? É isto que nós vemos aqui. Ele simplesmente vira o rosto para a parede. É isto que nós vemos aqui. Deus tocou o meu coração para chamar aqui na frente as pessoas que estavam sentindo dor. Eu chamei. Eu orei, pus a mão sobre cada pessoa que estava com dor, e Deus foi curando cada uma. Precisou de eu colocar um manto, um lenço na cabeça de alguém? Precisou de eu fazer algum tipo de simpatia? Não precisa. Não é necessário. Basta a nossa fé ser colocada em prática. Isso é o suficiente para o milagre, o poder de Deus operar no meio do seu povo. Amém, pessoal? E é esta a fé que você tem que usar lá dentro da tua casa. O que o rei entende? Nada está perdido. O que o rei entende? Não, o meu fim não chegou. Meus dias ainda podem ser prolongados. O que o rei entende? Eu vou usar a minha fé, porque ainda que tenha sido um profeta que tenha me falado, eu vou usar a minha fé. Ainda que o recado venha de Deus, eu vou usar a minha fé. Eu vou suplicar aos pés do meu Deus, porque eu creio que Ele vai atender a minha súplica. Nada está perdido, irmão. Nada está perdido. Até quando é o próprio Deus que fala. Se a nossa fé, se a nossa busca, se a nossa humilhação tocar o coração de Deus, Ele pode mudar, Ele pode revogar. Amém, pessoal? Entenda isso.
No livro do profeta Jonas, Deus disse para o profeta Jonas para ir em Nínive, para anunciar que ele iria destruir aquela cidade. Havia já um decreto. O profeta Jonas, a princípio não vai, mas depois passa por um processo doloroso, até que ele vai lá, e ele entra na cidade, levantando a sua voz e clamando: olha, logo logo vai ser destruído, tudo aqui vai ser destruído. Deus mandou vir aqui para dizer que tudo vai ser destruído, tudo vai ser destruído. Já havia um decreto. Se Deus mandou o profeta lá para dizer, porque já havia o decreto. Mas aí o rei se converte, e o rei, ele vai usar a sua fé. Ele faz um decreto para que todas as pessoas passem a jejuar, a se humilhar diante do Deus dos céus, porque ele acreditava que dessa forma ele iria tocar o coração de Deus, e Deus ia mudar aquele decreto. E isso aconteceu, porque no que ele vai se humilhar, clamar, jejuar, Deus vê, e Deus muda o decreto. Jonas fica até zangado com Deus: Senhor, eu falei o que tu mandou, eu vou passar por mentiroso? Esse povo não é digno de viver, esse povo é ímpio, esse povo é terrível, é sanguinário. Aí o Senhor até repreende a Jonas, e o Senhor muda a história, perdoa aquele povo, e não mais destrói aquela cidade. Quando a nossa fé toca o coração de Deus, Deus faz milagres, irmãos. Deus muda a história, Deus vira o cativeiro. E ainda que o próprio Deus, ele já tenha feito um decreto, ainda que o próprio Deus já tenha dado um veredito, ele volta a sua palavra, ele revoga o seu decreto, ele muda aquela história. Quando o homem ele se quebranta, ele busca, quando o homem ele clama, a sua fé toca o coração de Deus, o milagre acontece. E é isso que faz o rei Ezequias. O decreto de Deus já havia sido determinado, já havia sido decretado, Deus já tinha decretado, determinado, e ele mandou até divulgar, dizer para ele, só que ele não se contenta com aquilo e vai se humilhar. Você percebe que a oração que ele faz não é uma simples oração. Você percebe que ele vira o rosto para a parede e ele começa a oração dizendo: eu suplico, Senhor, eu suplico. Ele está fazendo uma súplica. Lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou muitíssimo, só isso, mas com fé. E Deus na hora diz: profeta, volta lá, diz que eu não vou deixar ele morrer agora. Eu fico imaginando o profeta: mas agora há pouco o Senhor disse que eu anunciasse que ele iria morrer até colocasse a sua casa em ordem. Não deu nem 3 minutos, Senhor, eu vou voltar lá e dizer que ele não vai mais morrer? E o Senhor ainda vai acrescentar 15 anos de vida para ele? E o Senhor ainda vai lhe dar vitória sobre todos aqueles que se levantam contra o seu reino? Senhor, como é isso? Há pouco tempo o Senhor disse que eu fosse lá e dissesse que ele morreria, não viveria, e não faz nem 3 minutos eu tenho que voltar lá e dizer que ele não vai mais morrer, vai viver. Senhor, eu estou conjecturando, o profeta não fez nada disso, porque profeta não tem que questionar, tem que dar o recado, não tem que indagar a Deus, ele tem que fazer o que Deus manda. Mas eu estou conjecturando, imaginando, que na cabeça do profeta deve ter pensado, ele deve ter pensado 1000 coisas, mas é o que Deus faz. Quando alguém ora com fé, quando alguém realmente toca o coração de Deus com a sua oração. Ei, quem nesses dias recebeu uma notícia negativa, levanta a mão. Não está perdido. Eu não sei quem deu essa notícia,
mas não está perdido. Pode se reverter, vai depender da tua fé. Essa notícia negativa não vai prosperar se você usar a sua fé. Amém? E sempre que você receber uma notícia negativa, lembre da notícia que esse rei, o rei Ezequias, recebeu. Mas lembre-se também o que ele fez. Faça o mesmo. Siga o exemplo da fé, o exemplo de fé do rei Ezequias. É isto que o Senhor espera do seu povo. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Que a sua igreja, o seu povo, use esse poder que temos, que é a nossa fé. Amém, pessoal? Quantos têm um filho que ainda não está nos caminhos do Senhor? Quantos têm um parente bem próximo que ainda não está nos caminhos do Senhor? Você ama esse parente? Então não esqueça de usar a tua fé em favor dele. Eu muito me alegrei quando hoje a minha irmã conversava com meu pai. Ela está lá em Belém. Ela está lá em Belém. Já está há uns 6 meses lá em um curso de missões. Mas a minha irmã, essa que está lá em Belém, ela tinha um coração tão duro, nas drogas, no fundo do poço. Mas eu coloquei ela aqui, debaixo dos meus joelhos. Ela se converteu, é casada com um servo de Deus, estão fazendo curso para missões. Daqui a pouco vão ser destacados para um país ou para outro estado. E assim aconteceu com toda a minha casa. Meu pai, minha mãe, minha outra irmã mais velha. Aos pouquinhos depois vinha outro. E eu cheguei a fazer o batismo de todos eles. E todos eles estão nos caminhos do Senhor. Você tem que colocar a tua fé em prática em favor da tua família, em favor da tua casa. Não se conforme se alguém disser, ele não tem mais jeito. Não se conforme se alguém disser, ela não tem mais jeito. Não se conforme. Usa a tua fé. Vai clamar ao Senhor. Mas é aquela oração de fé. Ora hoje, ora amanhã, ora depois da manhã. E vai orando todo dia, igual aquela parábola da viúva que batia na porta do juiz. É todo dia, é todo dia, é todo dia. Você pensa que essa oração não está tendo efeito no mundo espiritual, mas é aí que você se engana, porque cada dia que você ora, a porta vai se abrindo, os céus vão se abrindo, vai tocando o coração de Deus, e vai chegar o momento que Deus vai mostrar para você que a tua fé, ela pode fazer o milagre acontecer. Amém. Eu quero que você hoje saia daqui nessa certeza de que nada está perdido, nessa certeza de que o Senhor vai mudar essa história, reverter esse quadro. Ele vai dar vitória. Tão somente coloque em prática a tua fé. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.